Boa tarde a todos. O nosso trabalho de conclusão da disciplina de tópicos 1 é um relatório sobre os indicadores da vulnerabilidade costeira na Praia da Caponga, no município de Cascavel, Ceará. A equipe é composta por Eduardo Cerveira, Elizabeth Camilo, Paulo Sávio e Rian Lucas. Então, a Praia da Caponga é uma praia situada no município de Cascavel, né, no interior do Ceará, a 64 quilômetros de distância de Fortaleza. É um local de intensa atividade humana, né, presença humana, tanto através do turismo em si, como a presença de várias edificações, né. No passado, essa praia era uma comunidade pesqueira, né, mas com o tempo, tanto pessoas que queriam ter sua casa de veraneio, começaram a construir, né, várias casas, como próprios hotéis e pousadas, foram construindo, né, ao redor da praia, e hoje, como se vê na foto, tem uma intensa presença humana através das edificações, né? Então, lendo a literatura, né, sobre a erosão dessa praia, a gente viu que já é uma praia que sofre muito com erosão, né? Sofreu no passado e continua sofrendo. Então, Moraes e outros autores em 2006 viram que a partir dos anos 90, que foi quando essas edificações começaram a ser construídas, a praia perdeu uma fonte de sedimento, né? Que agora estão aprisionados. Porque antes das construções, as dunas e a própria areia da praia ela servia ela ofertava esses sedimentos para a praia mesmo, né? E aí construía o balanço sedimentar, né? Hoje, como as casas ficaram em cima dessa areia, acabou que aprisionando esse sedimento, né? Então, Moraes e Meireles, em 92, também já tinham apontado essa praia, essa região, como de elevado risco geológico. E o resultado disso tudo, segundo um trabalho de Pinheiro, 2000, Pinheiro, que inclusive é a professora Lidriana Pinheiro, né, do Labomar, ela viu que, no trabalho de doutorado dela, que essa erosão resultou na redução do gradiente praial, né, que é a faixa de praia. Embora ainda tenha uma boa faixa de praia, né? Então, a área é caracterizada por dunas frontais e faixa de praia, e é uma região bastante influenciada pela ZCIT, né? Então, a ZCIT, que é a zona de convergência intertropical, ela vai definir tanto padrões de vento, de onda e do clima em geral da região, né? Aqui é um mapinha da área e agora a divisão de setores. Oi, pessoal, meu nome é Rian. Agora eu vou explicar um pouquinho como foi feita a divisão de setores para o estudo da área em si. A gente definiu uma área de 461.978,87 metros quadrados. Vocês podem ver na imagem. Essa imagem de cima, na figura 2, é a área total. Então, tendo em vista que tínhamos várias feições diferentes na praia, como rochas, obras, diferença de largura de praia e também um estuário em si, então definimos três setores para cada uma dessas essas divergências de locais, né? Então, pode passar para as outras imagens dos setores. O setor um, vocês podem estar vendo na figura 3, ele foi definido como o início da extensão de rocha praial até o final dessas rochas, que dá um total de uma área de 163.661 metros quadrados. Então, nesse setor, a gente tem toda a extensão das rochas e vocês podem ver que o maré vai ter uma influência ali no, na ação das marés e das ondas em si. No setor 2 nós definimos como do final das rochas praiais, pegando toda essa extensão de praia até
o início de um enrocamento próximo ao estuário em si. Então, no setor 2, ele vai ter a maior faixa de praia, a maior extensão estudada, e no setor 2, a gente pode observar que tem várias obras costeiras ali, e ele vai ter uma área de 232.865 metros quadrados, né, de extensão, então é o maior dos setores que foi definido. E o setor 3, ele vai estar pegando do início do enrocamento que eu mencionei, que era definir o final do setor 2, até outro enrocamento na direita, próximo ao estuário. Então, o setor 3 vai ser basicamente entre dois enrocamentos e o estuário em si. E vai sofrer forte influência com esse rio, e ele é o menor dos setores, com uma área de 66.334 metros quadrados de extensão. Então, vocês podem ver nessas imagens a definição dos três setores que foi estudado cada um deles. Agora eu passo a palavra para minha outra colega que vai explicar sobre os indicadores. Olá, meu nome é Elizabeth e junto com o Eduardo a gente vai falar sobre os indicadores de vulnerabilidade na Praia da Caponga. Bom, eu vou falar sobre a largura de praia e a presença de rios ou desembocaduras, que são definidos como vulnerabilidade baixa, vulnerabilidade moderada e vulnerabilidade alta. Se a largura de praia for larga, a gente vai ter uma baixa vulnerabilidade. Se ela for média, a gente vai ter uma vulnerabilidade moderada, e se ela for alta, a gente vai ter uma praia estreita, uma faixa de praia menor. Presença de rios, se a distância do setor for maior que 100 metros, a gente vai ter uma baixa vulnerabilidade. Se for entre 50 e 100 metros, vai ser uma vulnerabilidade moderada. E se for uma distância menor que 50 metros, vai ter uma alta vulnerabilidade. Com relação à largura de praia, da faixa de praia, a gente definiu na medição da linha d'água até a vegetação, as edificações, que nos três setores pode-se dizer que a vulnerabilidade desse indicador ela é baixa, porque a gente tem uma larga faixa de praia entre esses três setores. Na presença dos rios e desembocaduras, o parâmetro para medir foi a distância para o rio. No primeiro e no segundo setor, as distâncias elas são maiores do que 100 metros, então a gente vai ter uma vulnerabilidade baixa. Porém, no terceiro setor, a gente já tem um setor com a faixa de areia reduzida, sendo mais próximo do rio, da desembocadura do rio. E a largura é menor que 50 metros, então a gente vai ter uma alta vulnerabilidade nesse setor. Boa tarde. Então, para completar o que minha colega Elizabeth falou, foi o indicador a seguir é a configurações ao largo. E o que é isso, né? É quando se analisa se há uma presença de estruturas ao largo, ou seja, se há a presença de rochas de praias, ilhas ou recifes que agem como bloqueadores, uma barreira, né, da maré. Bloqueio possíveis eventos energéticos resultantes das ondas da maré. Então, no setor 1 da Praia da Caponga é onde se encontra a barreira de rochas, agindo como, então, uma barreira. Justamente isso o nome dela, né? Ela bloqueia a energia da onda. Então, digamos que a vulnerabilidade neste local é baixa. Já no setor 2 e 3, não há presença alguma, classificando então como vulnerabilidade alta. Ou seja, a pista de atuação do vento é extensa. Não há obstáculos naturais que minimizem ou freiem a energia dessas ondas. No quarto indicador analisado foi a vegetação. A vegetação nos setores dá-se como vulnerabilidade baixa é quando possui densas florestas envolvidas. Quando se tem vulnerabilidade moderada no local é quando se tem vegetação bem estabelecida com gramíneas ou arbustos. E a vulnerabilidade é alta quando a vegetação não tem ou é pouca, ok? Pronto. Na Praia da Caponga, a quantidade de vegetação presente na zona nossa praia, ela age como bloqueador da intrusão da água. Então, em todos os setores analisados, 1, 2 e 3, não há presença alguma significativa de vegetação. Logo, a vulnerabilidade dos setores é alta. E, por último, o último indicador é a obra de areia costeira. Então, a análise desse indicador é se há presença de edificações ou estruturas para frear e amenizar o avanço da maré. Então, no setor 1, não há presença de obras, só uma estrutura do largo, que é a barreira de rocha, mas obras construídas
justamente para frear essa maré, não tem. No setor 2, há a presença de estruturas pequenas, logo a vulnerabilidade é moderada. E no setor 3, há sim a presença de enrocamento no local. Então, faz com que o setor 3, a vulnerabilidade seja alta. Ok. Para concluir a nossa análise, a gente pode dizer que a gente tem mais indicadores de alta vulnerabilidade do que de baixa vulnerabilidade. E isso é comprovado pelo grau de erosão que se tem na Praia da Caponga e se teve ao longo dos anos, né? Porém, devido às obras de contenção que foram feitas ao longo da faixa de praia, a gente pode observar que, pelo menos no setor 2, se teve um acúmulo grande de sedimentos e resultou no aumento da faixa de praia e freou alguns processos de erosões nesse setor. Acabou retardando a erosão nesse setor. E aqui a gente tem as nossas referências bibliográficas, e é isso.